Eu vou fazer aqui uma apreciação da inteligência artificial entre o âmbito antropológico e o âmbito tecnológico. Não vou entrar em questões técnicas, nomeadamente naquilo que os novos sistemas de inteligência artificial podem produzir. Vou colocar algumas questões onde eles são benéficos, como todos sabemos, mas mais do que colocar essas questões, levantar muitas dúvidas acerca da sua efetividade. Eu começava por fazer esta referência antropológica. Diria Heidegger: sou homem, pelo que nada ou que for humano poderei considerar como sendo alheio a mim. Heidegger, na sua carta ao Humanismo, afirma que o humanismo se pode resumir deste modo: refletir para o que o homem seja humano e não inumano, bárbaro ou fora da sua essência. A Carta do Humanismo de Heidegger. Portanto, resumidamente, são humanistas aqueles que se dedicam ao estudo e à ação espantosa da complexidade que é o ser humano na sua essência, viajando da sua ontologia até à sua estrutura ética. A nossa concepção do homem, na perspectiva da ontologia biológica, como todos sabemos, estagia 9 meses acolhido no corpo da mãe, sai para o mundo e inicia um processo de desenvolvimento que se manifesta no tempo que lhe é dado a viver até à morte. Este desenvolvimento no ser humano dá-lhe uma especial categoria ontológica. Da sua constituição biológica, o cérebro humano dispõe de uma certa área com poucos milhões de neurónios que fazem toda a diferença, que é agora aquele cérebro executivo, e sobre este assunto do cérebro executivo convido a ler Goldberg. Este cérebro executivo é quase como um maestro de uma grande orquestra cerebral que regula, ativa os grupos de neurónios das suas múltiplas redes sinápticas para que as decisões humanas sejam uma sinfonia coerente e rica e com significado quer racional, quer emocional. É por esta via que o ser humano elabora e modela as suas decisões. Uma nota ao professor Daniel Serrão. O homem, como afirma Daniel Serrão, é essencialmente um ser de desejos e de decisões, que imagina e planeia o futuro e que sabe que o seu tempo de viver como homem é um tempo limitado. Consciente desta realidade, o homem que sabe que o seu tempo de viver é limitado, a ansiedade e o desejo em eliminar o tempo limitado da sua vida tem sido uma constante ao longo da história. Os progressos atuais da biotecnologia e agora, nomeadamente, a inteligência artificial, mas a juntar a esta a edição do genoma humano, parecem conduzir o homem para a sua ânsia de imortalidade. A nossa intervenção basear-se-á nestes 4 ou 5 tópicos, da narrativa antropológica à narrativa tecnológica, passando então pelos desafios da inteligência artificial, valores e princípios, não é? Que princípios devem orientar a inteligência artificial e depois uma conclusão: os nossos valores e princípios obrigam-nos e orientam-nos. Da narrativa antropológica, poderia dizer que o homem, por concluir cedo demais que queria dominar o homem, foi expulso do Jardim das Delícias. Esta ânsia de dominação leva-o a matar o próximo, nada que ninguém saiba. É assim desde a sua origem. No homem está a ânsia e o desejo da posse e do poder. Quem não gosta de ter poder? Todavia, nunca como hoje, o homem, na procura de dominar este mundo que acolheu gratuitamente, está a passos largos de ser expulso da sua humanidade. É evidente que o ser humano já não habita e já não está neste jardim de delícias. Esse território é já um paraíso perdido. O ser humano encontra-se já num diálogo homem-máquina que depende do sistema económico que o cria. Este homem que de graça recebeu o mundo e o seu próximo viaja a um ritmo estonteante e rapidamente para um mundo sem a humanidade, sem trabalho.
para um mundo onde os problemas serão resolvidos pela tecnologia, pela inteligência artificial, pela edição do genoma humano e onde este homem que somos gozará de abundância universal. Assim, o futuro tecnológico sem a humanidade é um futuro sem ser humano. A humanidade sem a antropologia pode se tornar uma orquestra tecnológica supervisionada por computadores superinteligentes, máquinas, algoritmos, ciborgues, robôs, no final por quem os domina. Tolentino Mendonça falava que vivemos na ditadura do algoritmo. O futuro tecnológico, nesta perspectiva, até poderá tolerar os humanos como animais de estimação, ou, na melhor das hipóteses, como um mal necessário. Na pior das hipóteses, escravizados pela deusa da tecnologia. Então, nesta perspectiva mais pessimista, será uma sociedade dessensibilizada, desincorporada e desumanizada. As tecnologias disponíveis já nos permitem externalizar o pensamento, as nossas decisões, as nossas memórias. Atua como cérebros externos, isto é, transmutam-se para o conhece-me, para o representa-me, para ser eu. Se no passado todos nós ficamos alarmados com a possibilidade da clonagem biológica reprodutiva, atualmente, sem darmos conta, estamos ou somos já clonados tecnológicos. Os cérebros externos artificiais estão a começar a ser uma cópia de nós. A curva dos avanços tecnológicos continua a crescer exponencialmente. Este representa um desafio cognitivo para nós. A tecnologia cresce enquanto eu espero que nós, homens, mulheres, permaneçamos lineares. O avanço da tecnologia são cada vez mais combinados e integrados. Os avanços mais radicais, como a inteligência das máquinas, a sua aprendizagem profunda, a internet das coisas, a edição do genoma humano, começam a interceptar-se e a completar-se. Assim, a tecnologia parece que não sabe o que é ética, não sabe o que são as normas, não sabe o que são as crenças. Estas matizes são os valores humanos e de uma sociedade humana. Todavia, a inteligência artificial poderá, no futuro, aprender a ler ou a compreender as nossas considerações. Agora, podemos falar aqui no chat GPT. Já lê, já faz umas coisas. Um dia destes, já agora, não estava numa aula, parece-me lá um estudante com um trabalho sobre o CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 é uma técnica também já muito avançada que permite cortar o gene e colar, portanto, se tiver um gene com uma doença. Aliás, houve um cientista chinês que utilizou esta técnica para tirar a possibilidade das duas gêmeas para virem a contrair a SIDA, portanto, tirar-lhe o gene que poderia ficar imune a essa doença e colou-lhe depois, de acordo com a sequência, fez outra vez a sequência de DNA. A comunidade internacional científica baniu logo aquele investigador, não é? Portanto, a teoria. E então um jovem, enfim, houve uma aula que eu falei na teoria do CRISPR-Cas9, mas assim, só a título de exemplo. No trabalho ele apresenta-me um trabalho completo da teoria CRISPR-Cas9. Eu disse, então, eu nem falei muito disto. Professor, eu investiguei, e como é que fizeste? Então liguei o computador e pus o computador na sala, então vamos lá pôr aqui, teoria CRISPR-Cas9. Pronto, está ali. Portanto, está aqui, no futuro vai aprender a ler, vai a compreender, vai a tomar considerações sociais, até morais, até mesmo os nossos dilemas morais, ela vai, hoje já há, do ponto de vista do direito, a inteligência artificial a tomar decisões, não é? A tomar decisões, enfim, em que eventualmente nós possamos até, falta aqui, ela pode até tomar a decisão correta, mas falta sempre o impacto humano, o momento, a circunstância, a vulnerabilidade humana, que é fundamental, a nossa incerteza, a nossa incompletude, é sempre uma simulação do humano. Mas a pergunta que se coloca é, lá está, a inteligência artificial, e no âmbito da saúde, que é fundamental, experimentará alguma vez a empatia?
Experimentará alguma vez a compaixão? A inteligência artificial, seja ela que for, o sistema que for, algum dia existirá como um eu, como uma pessoa? Vivemos em grande parte segundo os nossos valores e as nossas crenças e não de acordo com dados e algoritmos. A inteligência artificial nunca deixa de ser uma máquina computurizada e mesmo com a sua imensa capacidade de analisar e de simular o modo como os humanos agem, está muito longe de ser como eu. Isto é, apesar de simular as mais diversas e imaginárias interações humanas, cada vez mais próximas da perfeição, a tecnologia não sabe, nem quer saber o que é velocidade. Não quer saber o que é a satisfação pessoal, a realização pessoal, a emoção e os valores ou crenças. A tecnologia só percebe da lógica. A ação racional, a incompletude, a eficiência, a eficácia e uma resposta sim e não. E para ser feliz, alguém exige ser encarnada. E a tecnologia é nihilista. A simulação não é duplicação. A realidade mediada não é a realidade vivenciada, nem experienciada, nem encarnada. Não quero dizer esta palavra, mas vou dizer. Estremeço só em pensar sobre o que aconteceria se a inteligência artificial, os computadores, fossem programados para desenvolver a sua própria ética. A ideia de capacitar as máquinas a ter a tal ontologia é um crime contra a humanidade. Se, por exemplo, como diz, lá está o autor que eu estou, Daniel Serrão, um dia vier a ser possível a octogénese, ou seja, a geração de crianças fora do útero de qualquer mulher, sem gravidez nem parto, nesta medida da tecnologia sem ética, ela será socialmente aceita, acolhida e praticada como grande triunfo da ciência biológica, ainda que para mim este triunfo seja redutor da própria humanidade. O ser humano, então, em vez de ser concebido, passa a ser produzido. Por isso, não será que se esta hipótese vier a considerar-se, não será que viola os direitos humanos? Não será que esta possibilidade não vai substituir relações humanas por relações entre máquinas? Será que esta possibilidade não vai automatizar o que não deve ser automatizado? Será que esta possibilidade não vai dar mais ênfase à lógica e ao ideológico do que ao biológico e ao biográfico e aos princípios éticos da humanidade? Será que esta possibilidade não programará atividades humanas nucleares que não devem ser programadas? Será, já agora, deixar-me dizer isto, será que esta possibilidade no futuro não vão produzir padres, psicólogos, médicos e terapeutas automatizados pela inteligência artificial? O mesmo direi até da teletransportação, a quântica, do corpo humano, do fabrico de ciborgues munidos de implantes cerebrais que permitirão comunicar telepaticamente uns com os outros e, evidentemente, também com os pobres humanos nessa altura, que serão, na minha perspectiva, uma subespécie como formas de comunicação até primitivas e até muito limitadas. Portanto, a tecnologia, na nossa perspectiva, será que é já tão neutra, esvaziada de ética até o momento que a aplicamos? Será que, quando aplicada pelos seres humanos, terá as consequências éticas? Ou podemos pensar que uma tecnologia com potencialidade para provocar dano já não é neutra? Ela já é responsável pelo ato causado. Por isso, os desafios da inteligência artificial são muitos. Na medicina, por exemplo, as tecnologias avançadas da edição do genoma humano, como o CRISPR-Cas9, poderão em breve prazo ajudar a combater o cancro e aumentar a longevidade. É essa ideia da mortalidade. Outro exemplo de que a ciência não para de surpreender, e é bem recente, é
o que está a acontecer com as técnicas de reprodução medicamente assistida. Depois da inseminação artificial e da maternidade de gestação de substituição, o mais recente avanço permite um casal ter filho com ADN de uma terceira pessoa para evitar que nasça com uma doença genética. Esta técnica já pode ser feita no Reino Unido, à luz da lei. Para uns, este avanço é notável. Para outros, levanta problemas éticos incontornáveis. Em causa está um procedimento tecnicamente conhecido como tratamento da dádiva mitocondrial, que é usado para impedir que uma criança herde doenças mitocondriais da mãe, condições raras, incapacitantes e graves presentes no ADN materno. Como afirma a Presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Maria Céu Patrão Neves, esta é uma tripla progenitura genética. Levanta um problema ético, a manipulação da vida humana na fase geracional e a distribuição de embriões que fere os princípios éticos da dignidade, bem como de precaver a própria identidade genética. Mas outros exemplos podemos dar. A robotização invadirá as nossas salas de operações. Os cirurgiões não precisarão de entrar nelas para que o doente fique sem vesícula ou beneficie de uma pontagem coronária, que só são exemplos de situações reais. E, portanto, há benefícios. A IA, com os seus algoritmos, pode, evidentemente, e com a sua aprendizagem profunda, já pode ler tomografias mais rapidamente que os humanos. É um benefício. O processamento da linguagem natural, que pode procurar dados não estruturados em registros eletrónicos de saúde. As aplicações da IA tornaram-se hoje omnipresentes no setor da saúde, com aplicações técnicas que parecem ser infinitas. A IA tem um grande potencial para revelar novas entradas e simplificar a interação com dados de saúde, cuja a grande ameaça é a violação da privacidade e a reserva da vida privada das pessoas, que é eticamente reprovável. Mas também no âmbito da relação médico-pessoa-doente, a IA levanta preocupações até sobre os erros médicos. Outra questão que pode levantar, não é? Eu creio que é o emprego na área da saúde. A IA vai levantar novos desafios ao estado da arte laboral na saúde, à medida que o setor se adapta às novas tecnologias. Esta mudança vai ter como primeiras alterações a relação da pessoa doente com o profissional de saúde. O outro aspecto é de que a inteligência artificial vai substituir um enorme valor de trabalhadores, ou melhor, um enorme número de trabalhadores na área da saúde. A substituição de trabalhadores na área da saúde é já uma preocupação. Um estudo norte-americano pelo Instituto de Gallup, em 2018, e é o último desta área, afirma que 71% dos americanos acreditam que a IA vai eliminar mais empregos nesta área de saúde do que criará. Pouco menos de um quarto relatou acreditar que o setor da saúde estará entre os primeiros a dispensar dos profissionais de saúde, dado ao exponencial seguimento na aplicação da inteligência artificial. Os mais vulneráveis, se não querendo assustar ninguém, fala deste estudo, não é? São os radiologistas e os patologistas, já que muitos avanços mais impressionantes da IA estão a acontecer na área da análise, da diagnóstica e na imagem. Nos últimos anos, as tecnologias de imagem baseadas na IA passaram de uma atividade académica para uma atividade comercial. Existem ferramentas para identificar uma variedade de distúrbios oculares, cutâneos, detectar carcinomas, apoiar as medições necessárias para o diagnóstico clínico. Segundo o relatório de 2021 da Universidade de Stanford, alguns desses sistemas rivalizam com as habilidades diagnósticas das patologias e radiologistas especializados e podem ajudar a aliviar tarefas, também é bom, como, por exemplo, contar o número das células que dividem o tecido canceroso. Portugal tem um problema, é a falta de médicos, especialmente nas regiões do interior.
Portanto, a ajuda da ferramenta da IA pode não ser uma má ideia para os médicos que lutam para atender nestas necessidades de muitos casos dos seus pacientes complexos e requer também investimentos locais. O outro aspecto da IA é que apresenta também um conjunto em relação à privacidade e segurança dos dados. Estes desafios são agravados pelo facto de a maioria dos algoritmos precisa de acesso enormes a conjunto de dados para treinar a sua validação. A troca de milhões e milhões de dados entre sistemas é um território desconhecido e, por isso, para a maioria das nossas instituições de saúde. O perigo financeiro e de reputação de uma violação de dados de alto perfil, dados pessoais, dados genéticos, dados sensíveis, por incapacidade de os proteger, é uma questão ética, legal e técnica relevante. A maioria das instituições é aconselhada a manter os seus ativos de dados bem protegidos, em sistemas altamente seguros e compatíveis, com um conjunto de regras, normas que cada um deve cumprir. Estamos preparados para isso? Como é que os adversários digitais, vamos ver o que é que eles fazem. Garantir, assim, a privacidade de todos os dados exigirá que as leis e regulamentos da privacidade sejam atualizados para incluir os dados usados em sistema de inteligência artificial. As leis de privacidade precisam de ser consistentes e flexíveis para levar em conta as inovações da IA. Os regulamentos atuais não acompanham estas mudanças na tecnologia. Portanto, há a exigência de uma desidentificação, não é, de dados. No entanto, a tecnologia hoje pode vincular dados não identificados, resultando em identificação. Isto faz com que a IA caia numa área cinzenta no âmbito da regulação, tornando difícil garantir a cada entidade que seja obrigada a proteger a privacidade do paciente e que enfrentará consequências sérias se não o fizer. Portanto, estamos a ver aqui, na questão da proteção de dados, é também uma situação que temos que pensar. Os ataques cibernéticos e as preocupações com esta privacidade. Um estudo de 2021, da Universidade de Pittsburgh, publicado na Nature, descobriu que os ataques cibernéticos usados em imagens médicas falsificadas para enganar modelos de inteligência artificial. O estudo lança luz sobre um conceito de ataques adversários, nos quais os malfeitores visam alterar imagens ou outros pontos de dados para fazer com que os dados dos modelos de IA tirem conclusões incorretas. Os investigadores começaram a treinar um algoritmo de aprendizagem profunda para identificar casos cancerígenos e benignos com mais de 80% de precisão. Em seguida, desenvolver uma rede adversária generativa, um programa de computador que gera imagens falsas, colocando regiões cancerígenas e imagens negativas ou positivas para confundir o modelo. O modelo foi enganado por 69% das imagens falsificadas. Das 44 imagens positivas feitas para parecerem negativas, o modelo identificou 42 como negativas. Das 309 imagens negativas adulteradas para parecerem positivas, o modelo classificou 209 como positivas. O que queremos mostrar com este estudo e os autores é que este tipo de ataque é possível e pode levar os modelos da IA a fazer um diagnóstico errado. De quem é a culpa? É da IA ou do médico que utilizou a IA? Quem é que vai ser responsabilizado? É o programador que fez o programa? É o Conselho de Administração do hospital que comprou o programa? É a Comissão de Ética que não avaliou bem as competências éticas do programa? É o médico que não avaliou bem? Estamos aqui a levantar algumas questões. Portanto, há que termos a compreensão de que este modelo de IA tem que ter um comportamento robusto para começar a pensar da forma como pensam os adversários digitais.
para tentar. Por outro lado, creio que a IA tem também um conjunto de vantagens, não é? Tem um conjunto de vantagens que ajuda a aliviar o stress e o esgotamento dos médicos e dos enfermeiros no campo da saúde, obviamente, e a diminuir o absentismo clínico. A epidemia afetou médicos, enfermeiros, outros prestadores de cuidados que poderão reduzir por antecipação o seu tempo de trabalho. Automatizar algumas destas tarefas rotinas que ocupam o tempo do médico, como a documentação, o registro eletrónico, tudo isso que nós sabemos, relatórios administrativos ou até triagem de tomografias computadorizadas, pode ser benéfico para o médico se concentrar nos complicados desafios dos pacientes das suas doenças graves. Nesta área, acreditamos também que na saúde, que a experiência humana e o aumento digital será o ponto de equilíbrio para que a IA e para a IA na saúde. Isto é, a experiência humana é fundamental para que o aumento digital possa ter um equilíbrio natural. Cada tipo de inteligência deve ser ajustado às necessidades e, juntos, a experiência humana e a inteligência artificial melhorar a prestação de cuidados. Por exemplo, a inteligência artificial está idealmente equipada para lidar com desafios que os humanos naturalmente não são capazes de enfrentar, como sintetizar gigabytes de dados brutos de várias fontes em tempo real para um paciente hospitalizado. Isso é benéfico. Não podem enganar. Mas ninguém espera que um robô converse com a família do paciente sobre as opções de tratamento ou os apoios de modo compassivo e solidário se a doença vier a causar morte. O conhecimento homem-máquina e este homem online corporal, ampliada para desempenhos tecnológicos que ainda não podemos imaginar, fará com que a atividade médica venha a ser quase exclusivamente preventiva. O conhecimento de todas as vias que levam ao adoecer criará uma ciência rigorosa de prevenção deste adoecer. Novamente, Daniel Serrão. As consequências, diz este autor, serão umas boas, para começar pelas boas, outras más, e diz ele, algumas serão mesmo muito más e perigosas. Este artigo, onde ele tem esta parte, já foi escrito antes de 2000. Daniel Serrão era uma pessoa, e desculpando esta parte, não vemos muitos artigos científicos nas grandes revistas de médicas, enfim, a partir dos anos. Depois que ele passou a professor extraordinário, a professor catedrático, deixou a investigação. Mas vemos nele uma intuição fundamental. Antes de 2000, ele dizia isto. O conhecimento total vão levar esta questão da inteligência artificial, que não é de agora, não vale a pena estar aqui a fazer a história da inteligência artificial, vai trazer coisas boas, más e muito mais. As boas, segundo Daniel Serrão, todos os que seguirem à risca as regras científicas da prevenção não terão doenças e viverão felizes. Serão saudáveis, independentes e ativos até ao fim do seu tempo biológico, do viver humano. Diz ele que são 120 anos. Portanto, quem se tornar aí bem, 120 anos estão garantidos. Outras são más. As más é para aquelas como eu, se calhar que gosta de comer bem. Outras, as pessoas perderão a liberdade de viver a sua vida como lhes apetecer. Fumar em excesso, quem fumar de excesso já não pode. Beber em excesso, comer cada vez mais desde a adolescência, isto também não é muito bom, não é? Abusar do álcool, drogas, estimulantes, viver de noite e dormir de dia, como regra, consumir o tempo frente à ecrã da televisão, enfim, nada disto estas pessoas vão poder fazer, porque são controladas, não é? Outras são muito más e perigosas, diz o professor Daniel Serrão, porque o conhecimento online de tudo o que se passa no corpo humano e no cérebro humano abre uma via para o controle das pessoas de diversas formas de poder de uns sobre os outros. Estas capacidades que foram desenvolvidas para fins militares e políticos chegarão em breve, diz ele, antes de 2000,
em breve, há relação cientificamente sofisticada do médico com o doente, a qual será como uma espécie de espionagem exercida pelo médico sobre o corpo e o espírito da pessoa. A inteligência artificial. Na China, também é um bom exemplo. Já há a inteligência artificial sensorial, facial, aliás, onde esta espionagem é feita, onde lhe retiram, são capazes de ler tudo que a pessoa, qual é a religião, qual é a ideologia política, qual é os hábitos, o que é que faz, o que é que não faz, e se estiver fora do regime, vão para uma zona da China para ser convertidos. Está a acontecer. Ainda há 3 semanas estive numa conferência em que me falavam disto. Portanto, estas tecnologias podem inverter toda a lógica de cuidados de saúde e também da segurança social e do emprego. A tecnologia da inteligência artificial, a computação da aprendizagem profunda, vai produzir a melhoria recursiva, a ampliação de si mesma. Segundo alguns especialistas, esta explosão de inteligência pode provocar a emergência de uma superinteligência. A IA vai aprender a pensar mais depressa do que pensam os humanos. Já basta ver o jogo de xadrez, não é? Em que o computador, a inteligência artificial, já é capaz de ela própria. No início, o homem colocava lá as jogadas possíveis e ele só tinha a capacidade de pensar mais depressa, o computador. Pensava mais depressa, via qual era das jogadas possíveis que lá tinha dentro. Hoje já não é assim. É o próprio computador que elabora jogadas originais e inéditas nunca jogadas pelo homem. Não é? A tecnologia, pois, é isto, vai aprender. A superinteligência parece que não está aí, mas está aí. Mas o que está aqui e agora é a escalada do acompanhamento das nossas vidas digitais, a vigilância, a diminuição da privacidade, a perda do anonimato, o roubo da identidade digital, também, o roubo da identidade digital e da segurança. Estamos, então, numa área decisiva. Ou agimos com clarividência, transparência, como deve ser, não é? Ou então, não é? E tomamos uma decisão ética, ou então, como no caso da clonagem humana, que tomamos decisões prudentes, e a clonagem humana está, pelo menos a clonagem reprodutiva, está proibida em todo o mundo, está proibida, a clonagem terapêutica não, como sabemos, com uma gestão assertiva sobre as tecnologias ou tecnologias que produzimos, podem acabar por ter mais poder sobre nós do que nós sobre as tecnologias. O tempo não é de esperar para ver onde nos leva a inteligência artificial. O tempo é de nos manter com redobrada atenção para permanecermos humanos no futuro. Não devemos deixar esta decisão nas mãos do mercado livre, dos investidores, dos tecnólogos ou nas organizações poderosas do mundo. O futuro da humanidade não deve assentar no imperativo tecnológico, mas sim no antropológico. A inteligência humana, a maior força no domínio das tecnologias como criação de máquinas inteligentes, vai aumentar 2 vezes mais rápida que todas as outras tecnologias, ultrapassando o crescimento, a capacidade computacional geral. O maior perigo da inteligência artificial é de longe nós pensarmos que já a compreendemos. E por isso, chamava também aqui a colação que o grande companheiro, a par do genoma humano, a par da inteligência artificial, que são os 2 companheiros, é acabar com alguma doença, se não todas, e reprogramar os nossos corpos e, possível, acabar com a morte. É neste sentido que a inteligência artificial é o elemento-chave de toda a reprogramação. Só que nós não entendemos que a morte é que segura a vida, sustenta a vida. Não é? Andamos todos aqui com esta questão da imortalidade. E a inteligência artificial é isto, quer dizer, transhumanismo, tudo isto que podemos falar. Homem-máquina, tudo isto que já nem sei se é homem, se é máquina,
O que é uma nova entidade que pode acontecer, já existe em alguns institutos de investigação, mas a questão da morte é o que sustenta a vida. Imaginemos que se nenhum de nós morresse até hoje. O que é que seria da humanidade? Portanto, a morte não é uma fatalidade, a morte é uma finalidade, tem um fim, que é fundamental para a sobrevivência da espécie humana e dos seres vivos. Temos que questionar a finalidade em vez de aceitar a inteligência artificial como uma inevitabilidade ou uma fatalidade. Não devemos ser instrumentos da tecnologia, mas creio que podemos e devemos instrumentalizar a tecnologia em favor do humano. Assim, que valores é que devemos ter em conta com a inteligência artificial? Em primeiro lugar, o valor da dignidade humana, que é um valor inviolável, inerente e intrínseco. Cada ser humano constitui a base de um sistema de direitos humanos e liberdades fundamentais. Cada pessoa goza deste valor que é universal, indizível, inalienável, intrínseco, inerente, interdependente e interrelacionado. Assim, e deste modo, o valor da dignidade exige que sejam acautelados o princípio do respeito pela proteção dos direitos humanos, que são o garante da dignidade humana inscrita na Carta dos Direitos Humanos e nas Constituições Democráticas. É a partir deste valor indelével que se assegura a justiça e a equidade, independentemente da condição humana, raça, cor, ascendência, género, idade, língua, religião, ideologia, opinião política, nacionalidade, origem étnica, social ou económica. Em caso algum, uma pessoa ou comunidade pode ser prejudicada ou subordinada, seja em termos físicos, económicos, mentais, políticos ou culturais, face ao desenvolvimento da inteligência artificial. Os sistemas de inteligência artificial devem reforçar e não diminuir a vida de cada ser humano, assim como deve deixar aberta essa definição de qualidade de vida às pessoas ou grupos, desde que não ocorra nenhuma violação ou abuso desses direitos. O mesmo valor da dignidade apela a outro princípio fundamental, o princípio da vulnerabilidade. A interação dos sistemas de inteligência artificial deve promover a assistência e cuidado com os mais vulneráveis, mas também para as pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade, as crianças, os idosos, pessoas com deficiência ou doença. Em tais situações, a IA nunca pode objetivar ou coisificar a pessoa humana, uma vez que, se tal acontece, está a ferir eticamente a sua dignidade e a violar os seus direitos. Os direitos humanos, como um valor humano, devem ser protegidos, não é? E respeitados pelos sistemas da inteligência artificial. Cabe aos governos, às instituições, às universidades, respeitar os direitos humanos como marco limitativo da inteligência artificial quando este está em causa e causam dano. O ambiente e o ecossistema são valores da humanidade e uma necessidade existencial. A prosperidade ambiental apela ao princípio ético da responsabilidade para com as gerações futuras. A IA não pode servir de interesses que impeçam a humanidade de desfrutar dos benefícios da natureza. A IA pode e deve trazer a paz e a coesão ambiental. Todos envolvidos no desenvolvimento da inteligência artificial devem ter em conta o princípio da precaução e cumprir normas aplicáveis para que a sustentabilidade do planeta possa ser uma realidade e prevenir a exploração, o uso, a transformação insustentáveis dos nossos recursos. O outro princípio fundamental aqui, e o outro valor fundamental que devemos ter em conta, é a diversidade e a inclusão de valores estimáveis que devem ser garantidos em sociedade. A IA deve fornecer instrumentos que assegurem o respeito e a proteção destes valores, a inclusão e a diversidade. As escolhas e estilos de vida, de crenças, não podem ficar à margem destes sistemas. O valor da inclusão alude ao princípio ético da cooperação para transformar desvantagens em vantagens, para minorar a distância que separa debilidades infraestruturais tecnológicas, a educação e a competência. Do princípio ético da cooperação, deduz-se o princípio ético da solidariedade para colmatar as diferenças e promover a diversidade. A IA ainda deve sustentar nos serviços, nos seus sistemas tecnológicos, o valor da justiça, por forma a garantir que todas as sociedades sejam pacíficas e justas na distribuição dos recursos e dos benefícios.
Os sistemas de IA têm que contribuir para a intercomunicação da sociedade em geral. Esta intercomunicação baseia-se no conhecimento de cada pessoa, pertence a um todo e que prospera quando todas as partes prosperam também. Por isso, temos aqui alguns valores que considero fundamentais que devem assegurar aqui a nossa inteligência artificial. Mas que princípios? O primeiro princípio da inteligência artificial é da proporcionalidade e não causar dano, não provocar a maleficência, falando no âmbito da bioética. As tecnologias não garantem por si só a coesão social da humanidade. Todos os sistemas em IA devem ser adequados, devem ao contexto e às necessidades. Devem igualmente assegurar procedimentos técnicos, avaliação de risco e adoção de medidas para impedir danos. O princípio ético da proporcionalidade deve ajudar a construir o método proporcional à finalidade, não infringir valores fundamentais e não violar ou abusar de direitos humanos, deve ser apropriado ao contexto e deve basear-se em fundamentos científicos robustos e rigorosos. Isto supõe que, havendo possibilidade técnica que possam pôr em causa decisões com impacto na vida e delas resultar a morte, deve ser aplicada uma determinação final. Se os sistemas humanos não devem nem podem ser usados para fins de degradação social ou de vigilância em massa ou mesmo individual, como acabei de referir. A segurança e a proteção. A IA tem de saber eliminar danos indesejados e vulnerabilidades durante o ciclo de vida do sistema, de forma a garantir a proteção da segurança humana. Deve, de igual modo, ter em linha de conta mecanismos que salvaguardem a proteção, a privacidade e a reserva da vida privada. Portanto, em 2021, a Organização Mundial de Saúde, no seu relatório sobre a ética global e a governança da inteligência artificial na área da saúde, enfatizou as possíveis disparidades da saúde que podem surgir como resultado da IA, principalmente porque muitos sistemas de IA são treinados com dados coletados de pacientes em ambientes de cuidados de nível elevado. E, portanto, isso também faz uma diferença. E, portanto, a IA só vai responder àquele nível. E, portanto, há aqui uma disparidade. Por isso, sugeriu considerações éticas que devem ser também levadas em conta durante um projeto de desenvolvimento das tecnologias da IA. Especificamente, a Organização Mundial de Saúde alertou para os seguintes princípios: a autonomia humana, proteger a autonomia humana, proteger o bem-estar e a segurança humana e o interesse público, garantir a transparência, que é fundamental. Transparência era um termo mais jurídico, hoje é muito usado na ética, a falta de transparência. Explicar bem e a inteligibilidade, é preciso explicar bem as tecnologias e a sua inteligibilidade. Promover a responsabilidade são valores fundamentais como a justiça e a não discriminação, deve proteger e promover a justiça social e salvaguardar a equidade e a não discriminação. Implica que garanta os benefícios que ela pode oferecer e que estes estejam disponíveis para todos, garantindo a inclusão e a diversidade, promovendo também uma inteligência responsiva e sustentável. E os nossos valores, que são os valores que nos obrigam e os princípios que nos orientam. Pelo menos é isso que eu digo aos meus alunos. Os valores obrigam-nos e os princípios orientam-nos. Temos em todo momento, creio eu, a partir dos valores que acreditamos, evidentemente, e que são os valores de uma sociedade humana e os valores universais declarados na Carta dos Direitos Humanos, temos em todo momento responsabilizar os criadores e os financiadores. Temos, naturalmente, em todos os momentos, de nos questionar como utilizadores e consumidores. Temos que deixar de ser conteúdos e alimentadores de tais plataformas. Temos que deixar de ser colaboradores silenciosos das máquinas inteligentes, porque o contrário é menos cómodo. Temos de ser autónomos e não autómatos da inteligência artificial. Se não queremos construir uma bomba atómica digital
como foi a bomba atómica analógica, uma realidade que lamentamos as consequências, temos que nos comprometer com a equipa humana para que se possa definir quais as máquinas, quais a inteligência artificial que promovem com maior probabilidade o florescimento da humanidade e não apenas o crescimento e desenvolvimento da tecnicidade. Devemos perguntar também quando, como, quem, porquê, para quem e para quê. Devemos, de igual modo, perguntar sobre quem garantirá o cumprimento dos princípios éticos da humanidade, já que, à partida, a tecnicidade em si mesma é neutra. Se quisermos dominar o confronto entre a inteligência artificial e a humanidade, teremos que usar regras básicas, ser exigentes e compreensíveis para não impedir o progresso. Devemos perguntar, sim, sobre os riscos e sobre o viés cognitivo de algum algoritmo de inteligência artificial usado para o diagnóstico e análise preditiva. Este deve ter a capacidade de ser mais objetivo e mais equitativo. Infelizmente, o viés cognitivo e a falta de dados abrangentes pode infiltrar-se nos algoritmos da IA. A IA também apresenta desafios para a responsabilidade e a responsabilização. Caso ocorra um erro ou uma falha num sistema de IA na medicina, é importante que haja uma estrutura clara para responsabilizar as partes envolvidas. É essencial que os profissionais de saúde e investigadores de tecnologia trabalhem juntos para desenvolver diretrizes claras para a responsabilização e para a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade de facto e quem assume a responsabilidade ética se o erro da IA fizer um diagnóstico errado e levar a pessoa à morte. É o médico, ou é a IA, ou quem programou este sistema? Temos o dever de perguntar e temos o dever de escolher. Escolher a humanidade sobre a tecnicidade em primeiro lugar. A humanidade com todos os seus traços, com todos os seus traços como a imaginação, a emoção, a empatia, a compaixão, o amor, o acaso, os erros, as insuficiências, mesmo incompatíveis com a tecnicidade. A humanidade é não alterar o que representamos e o que precisamos como seres humanos em função da tecnicidade. A humanidade, em vez de preferir simulações da magia da tecnicidade, em detrimento da realidade. A humanidade, em vez de preferir relações com ecrãs e máquinas em detrimento das relações sociais e pessoais. Tudo isto parece que é assustador. Tudo isto parece que é impossível, mas não é. Temos alguma alternativa em evitar este avanço exponencial da inteligência artificial? Nenhuma. Se a morte não é uma inevitabilidade ou fatalidade, mas finalidade, também a tecnologia do homem não é nem pode ser uma fatalidade ou uma inevitabilidade, mas sim um instrumento cuja finalidade é de servir à humanidade. Se, por um lado, temos a responsabilidade ética de não impedir o progresso, por outro lado, temos o dever ético de perguntar sobre a sua finalidade. Para quem, para quê, quando e como. O viés da inteligência artificial é um ativo negativo, mas que os técnicos, médicos, reguladores devem trabalhar ativamente para escolher eticamente o que serve e o que não serve. Garantir que a inteligência artificial se desenvolva de forma ética, segura e significativa na área da saúde e de todas as partes interessantes. O futuro está aí. A IA terá a mesma capacidade que o ser humano. Com Deus ou sem Deus, não devemos desistir da nossa humanidade em troca de uma inteligência humana ilimitada. A IA, como disse, não é uma inevitabilidade. Todos temos que aceder. A IA tem uma finalidade que é de estar ao serviço do homem. Não devemos deixar falir a nossa humanidade. O que torna diferente, único, original e repetível o homem é a sua indeterminação.
biológica e natural. Porque razão agora havemos de criar um determinismo tecnológico. Por isso, a promessa futura que da IA produzirá máquinas, instrumentos, sistemas de informação que andarão connosco ao colo, de cujo o funcionamento ainda não conhecemos. Se nada fizermos, ou se não ousarmos questionar o poder do sistema da IA, a explosão desta superinteligência robótica, da engenharia genética, biológica, fechará de forma sistemática os olhos à essência humana. Porque a tecnologia não pensa, a tecnologia não tem ética, é uma sociedade, e uma sociedade sem ética pode ser uma sociedade condenada. Por isso, deixo esta frase final: não deixes que os outros decidam por ti, mas não decidas sozinho, mas decide tu. Não deixes que a utilidade da ética seja instrumentalizada, porque uma técnica é útil, então é boa. Mas recorda-te sempre que nem tudo o que a técnica permite criar pode e é eticamente aceitável realizar. Tenho dito.